Agora já foi. O tema da minha palavra, para mudar a tua história e você sair daqui diferente. Não somente para mudar a sua vida, nem a sua família, mas para mudar uma geração, é posicionados. Quantos posicionados? Ah, não estou muito posicionado não, pastora. Levanta a mão aí porque é profético. Você pode não estar, mas você vai sair em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos de posicionamento, vem na nossa mente muitas pessoas. Quando a gente fala de pessoas posicionadas e referências na história, se você vê em todas as esferas, em todo lugar da sociedade, você pode lembrar de algumas pessoas que se posicionaram de um jeito diferente e se tornaram pessoas de referência nas nossas vidas. Muitas, traz a memória aí, tem muita gente. E na Bíblia não é diferente. Na Bíblia também muitos homens e mulheres de Deus se posicionaram diante de Deus e fizeram a diferença, não somente na época deles, mas em gerações e gerações e gerações. Se nós formos lembrar, a gente pode falar de Abraão. Abraão foi conhecido como pai da fé. Abraão, Deus apareceu para ele, Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Através de um posicionamento de Abraão, ele viveu uma nova história na vida dele, não somente ele, mas gerações e gerações, através de um posicionamento. Se a gente puder, a gente pode falar também de Moisés. Moisés, escravo hebreu, levantado por Deus para ser libertador do seu povo no Egito. Moisés se posicionou em cima da palavra de Deus. Moisés, ele era especial para Deus. Ele teve muito tete a tete com Deus. Deus se revelava a ele. Uma vez Deus veio em fogo e falou com Moisés e disse, eu te levanto para te tirar o meu povo do Egito. Através do posicionamento de Moisés, ele não viveu a promessa, mas gerações e gerações viveram a promessa. O nosso posicionamento, ele é muito importante. E através do meu e do seu posicionamento nas nossas vidas, não somente nós viveremos coisas incríveis em Deus, mas também gerações e gerações. O teu sim hoje, o teu sair 10 horas da noite, vir para cá e ficar 2 horas adorando Jesus, disponível nele, não está somente equipando a sua vida aqui, mas construindo para gerações e gerações. Se a gente for falar de pessoas posicionadas, eu quero te contar uma história de uma menina que quando ela tinha alguns meses, uma pessoa endemoniada amaldiçoou ela e disse que ela teria uma dor na perna e que ela nunca andaria. De fato, quando dava aquela dor nela, ela nunca podia andar. Um dia, ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Na verdade, antes de aceitar Jesus, ela teve um acidente. Ela bateu a 120 por hora num poste, quebrou 8 costelas, retirou baço, perfurou pulmão, teve fratura exposta no braço esquerdo. 1 ano depois, essa mulher se posicionou e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Neste dia, as circunstâncias falavam que você não tem baço. E Jesus falava para ela, eu sou a tua imunidade. Mas você tem o pulmão perfurado, mas eu sou o teu fôlego de vida. Você tem o braço com limitações, mas essas cicatrizes eu deixei em você, somente para você lembrar que você é em mim mais do que vencedora. Um posicionamento que mudou a história da minha vida. E eu quero falar com você sobre algumas atitudes que nós precisamos tomar e se posicionar para a gente ter a nossa vida totalmente na direção daquilo que Jesus quer aqui e de gerações em gerações.
Se nós formos falar da nossa sociedade hoje a gente tem uma sociedade totalmente destrutiva. Uma sociedade onde... Você sabia que um país ele é muito conhecido pela música? Quando você está lá fora e quer conhecer um país, você vai atrás das músicas daquele país. E infelizmente o Brasil lá fora é conhecido por uma das cantoras que tem mais de 25 milhões de inscritos no seu YouTube. E essa mulher, ela tem implantado nas nossas crianças a cultura da sensualidade, da sexualidade, dizendo que trair é legal, que ter vários é bacana. E essa cultura está sendo estampada na nossa sociedade, uma sociedade destrutiva. Você sabia que o IBGE diz que aqui no Brasil, o Brasil é o primeiro país de prostituição em todo o mundo? Você sabia que nós estamos entre os 10 países de maior índice de suicídio, depressivos e ansiosos? Você sabia que o IBGE fez em 2021 uma pesquisa onde 75% das pessoas se separaram em 2021? Aumentou 75% este ano. Nós estamos hoje vivendo numa sociedade destrutiva. Pessoas que se posicionam sim, mas se posicionam para viver não o que Jesus tem ou o que o Rei da Glória tem, mas viver os interesses desse mundo. Construindo, nem construindo, mas desconstruindo aquilo que já foi construído. De uma família restaurada, de uma família, de um país que pode ser conhecido sim pelas suas músicas, mas músicas de adoração a Ele, músicas que exaltam a Ele. A maior festa conhecida lá fora no Brasil é o carnaval. Apologia à sensualidade, à sexualidade, à traição, à bebedeira. E quantos óbitos, quantas famílias destruídas. Mas eu acredito que como tem pessoas que têm se posicionado para roubar, matar e destruir, Deus está levantando nesse tempo pessoas posicionadas, entendendo para que foi chamado e se posicionando para que abençoem não só as suas vidas, mas gerações e gerações. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 16. Atos 16. Eu vou ler na minha versão, que é a versão NVI, para você entender melhor. Versão de hoje. Atos 16, capítulo 23. Aqui em Atos 16 nós vamos falar de um dos homens que mais se posicionaram na história. Depois de Jesus, um dos maiores líderes que já tivemos aqui na história. Paulo. Cara incrível, que literalmente caiu do cavalo, mas se posicionou dizendo sim para Jesus. E começou a não viver somente uma história de construção de castelos para ele, mas uma história de construção de famílias restauradas em cima daquilo que ele estabelecia, que era a palavra de Deus. E aqui a gente vai falar em Atos 16, numa época onde Paulo estava em Filipos, ali na região da Macedônia, ele estava junto com Silas. E eles estavam o quê? Pregando a palavra, falando de Jesus para as pessoas. Porque, querido, não existe a possibilidade de você ter um tete a tete com Jesus e você ficar com a boca fechada. Você não consegue. Você fala desse amor que te alcançou e mudou a tua história. E era isso que Paulo fazia. E a palavra vai dizer, nós vamos ler aqui, eu quero só fazer uma introdução para que você entenda o texto. Vai dizer que eles estavam falando de Jesus e de repente naquela cidade, passando ali, ele encontra uma mulher endemoniada. E ele se posiciona, porque o nome de Jesus tem poder. E ele ora por ela e em nome de Jesus sai. Só que aquela mulher, ela era uma mulher que adivinhava.
E aí o pessoal ficou muito bravo porque eles ganhavam dinheiro em cima dela. E aí eles pegaram Paulo e Silas. Os juízes daquela época mandaram dar uma surra neles. Prenderam Paulo e Silas. E aí nós vamos ler. Miguel, você pode só aumentar um pouquinho o meu retorno, querido, por gentileza? Vamos ler Atos 16, a partir do 23. Eu quero falar com vocês, através dessa palavra, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. 3 coisas que acontecem com aqueles que se posicionam. 3 coisas que acontecem com aqueles que se posicionam. Vamos ler a palavra. Depois de serem severamente açoitados, eles foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. E por isso, os pôs no cárcere interno, com os pés presos no tronco. 25. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. Eu vou ler novamente o 25. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o teu e o meu posicionamento será ouvido e ecoado para muitos. Agora eu te faço uma pergunta: o que sai da sua boca quando acontece na sua vida injustiças? Paulo e Silas tinham todos os motivos para chegar ali naquela prisão e começar a murmurar, a falar. Eles tinham todos os motivos. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles foram presos injustamente. Eles levaram uma baita de uma surra. E eles foram presos num pé só. Um pé deles só ficou preso num tronco. Eles estavam dentro da prisão. E eles começaram a orar e adorar. Querido, o que tem ecoado da sua e da minha boca quando nós passamos por momentos de injustiças, de medo, momento que nós muitas vezes ficamos, Deus, por quê? O que tem saído de nós? Será que nós temos também adorado e orado, Deus, faça isso, faça aquilo? Ou as pessoas têm olhado para nós e têm visto murmuração e palavras torpes, terríveis, diante da situação que a gente vive? As pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas leem as nossas vidas. E eu acho interessante que a palavra diz que os presos ouviram. Sabe por quê? Porque o meu e o teu posicionamento em adoração a Ele vai ecoar para outras pessoas ou não. O que as pessoas perto de você estão ouvindo diante da situação difícil que eu e você estamos passando? O que está saindo da sua boca? E aí a gente começa assim, ó: poxa vida, mas a minha família, mas os meus amigos, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas as pessoas se levantam até contra mim. Será que nós temos sido a Bíblia verdadeira que as pessoas estão lendo aí? Paulo e Silas sabiam quem ele era. Paulo e Silas tiveram um tete a tete com ele. Eles eram adoradores de verdade. Presos. Eu imagino Paulo dizendo: Silas, dá glória a Deus que na última prisão os 2 pés estavam presos, as mãos também.
nessa aqui a gente só está com o pé. A gente pode levantar, dar uma olhada na playlist aí e vamos adorar. Porque aquele que se posiciona em adoração, as coisas que ele faz não ficam somente para a vida dele, mas ecoam para as outras vidas. O que as pessoas estão ouvindo através da sua vida? O que tem ecoado? O que ecoa de você quando você é confrontado? O que ecoa de você quando as coisas não saem do jeito que você quer? O que ecoa de nós? O que ecoa de nós quando as situações não estão do jeito que a gente gostaria que estivessem? O que está ecoando das nossas vidas? Da sua boca, das suas atitudes? Porque muitas pessoas leem as nossas atitudes. Elas veem o nosso posicionamento. Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus nos trouxe aqui nesse lugar, é porque Ele quer fazer de nós aqueles que conhecem quem adora e se posicionam entendendo que ainda que eu esteja na prisão da injustiça, eu amo meu Deus, eu entendo que Ele é poderoso. E as pessoas vão perguntar: ei meu filho, mas como? Está acontecendo tudo isso contigo, até preso você está. Eu tenho um Deus que me diz que tudo coopera para o meu bem. Eu me posiciono não como um filhinho mimado, mas como aquele filho que conhece o Deus que adora. Ah, mas Deus está nos posicionando. Sabe por quê? Porque existe uma geração atrás de mim e de você. Porque a vida não acaba em nós. Eu devo ter mais algum quê? Uns 40 anos para frente, 50, não sei. E o que vão falar da Lia, daquela pastora de jovens que cantava que a minha voz era afinada? Eu quero que eles falem: eu tinha uma pastora, eu conheci uma mulher que era apaixonada por ele, que vivia às vezes situações terríveis, mas ela era adoradora do Rei da Glória. Ela conhecia ele. Ô pastora, mas para mim é tão difícil. Querido, há 16 anos para mim também era. Mas eu quero te dizer que o teu Deus está aqui hoje para te ajudar a se posicionar como um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para encorajar você a ser não mais um, mas um verdadeiro adorador. Aplauda Jesus. Ora lá baixei. 2. O seu posicionamento no profundo gerará intensidade na superfície da sua vida. Isso aqui, não, deixa eu ler. Ai meu, eu quase, como é que é? Quase no terceiro céu. Quando o Espírito Santo falou comigo isso aqui. Não, vamos lá. Oh meu Deus, 11:25. Misericórdia. Vamos, 26. Vamos lá. Posso ler? Tá. De repente, meu Deus, olha antes. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não, calma. Você sabe o que é um terremoto? Você sabe? Eu vou ler. Terremoto é um tremor intenso que acontece na superfície da terra. Não, agora calma. Agora é pra, como é que é? É pra dar voadeira de costa? É isso que você fala? Agora é mortal de costas, tá? Prepara aí. Sabe como que ocorre o terremoto?
por movimentos das placas tectônicas no profundo. O movimento das placas tectônicas no profundo causam rupturas de tanta intensidade que elas podem ser sentidas na superfície. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai ser tão intenso aquilo que você vai construir no mais profundo em Jesus, que as rupturas irão causar algo grandioso na superfície da sua história, em nome de Jesus. Sai! Meu Deus! Quando o Espírito Santo me falou isso, o Espírito Santo falou: vai lá e vê o que é terremoto. Só dá uma olhadinha. Só dá um Google. Só dá um Google lá. Meu Deus. Paulo e Silas conheciam. Eles eram homens de oração. E sabe o que acontece ali? Através da adoração deles, através do posicionamento deles no momento de cárcere, no momento de caos, no momento de prisão, através do posicionamento deles, aquela adoração profunda causa um terremoto na superfície. Sabe por que as coisas não estão mudando, queridão? Porque não tem profundo. Não tem profundo. Raso não traz resultados diferenciados. A gente quer coisa diferente. Pô, eu quero, né? A hora que, o que você está construindo no profundo? O terremoto foi violento porque Paulo e Silas sabiam quem Jesus era. A palavra fala antes assim, ó, que eles oravam, eles buscavam a Ele, eles se aprofundavam nele. Existia profundo de relacionamento, posicionamento de adorador. Você não veio aqui por acaso. Deus está te reposicionando para causar na sua história um terremoto. Você vai ter força do Espírito suficiente para você aprofundar esse relacionamento aí, que as rupturas vão causar um movimento, e a superfície da sua história vai ver milagre, cura, libertação, salvação, mudança de história. Para você construir os seus castelos? Não. Para gerações serem impactadas por esta glória. Agora prepara o segundo mortal de costa. Olha o que fala depois. De repente houve um terremoto tão violento. Mas o terremoto não foi aquele terremotozinho baixo, sabe? Ele foi na maior das escalas. Que os alicerces da prisão foram sacudidos. Quando eu falo de alicerce, eu falo de base, de sustentação. O que são as nossas bases, a nossa sustentação? A nossa família, a nossa casa. Sabe o que está faltando? Aprofundamento do conhecimento de Jesus. Gerar movimento nesse lugar de profundo, para que as bases da sua vida sejam também alcançadas por essa superfície de glória. As bases serão, os alicerces serão sacudidos. A tua casa será sacudida através do teu posicionamento. Agora só segura aí. Somente eu e somente a minha casa? Não. Porque Jesus nunca chama alguém para que o que Ele está fazendo fique nessa própria pessoa. Para que perpetue de geração em geração. Eu um dia conheci a Duda, eu um dia conheci o Henrique, eu um dia conheci o Vitor, a Bruna, a Ju. Eles eram cheios da glória. Aí olha o que é a segunda coisa que fala.
A palavra de Deus fala que os alicerces da prisão foram sacudidos e depois todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. Portas abertas fala de acessos. Fala de acesso. O teu profundo com Ele vai abrir portas de acesso. Portas de acesso ao seu destino, ao propósito, à vida que Deus tem para você. Sai do raso e vem nadar. Aplauda Jesus. E a terceira coisa que ele fala, meu Deus, a terceira coisa que ele fala é que as correntes de todos os presos se soltaram. Não foi as correntes só deles. Eu quero te falar uma coisa, o que tem te prendido? O problema é que existem muitas coisas que nos prendem, muitas coisas. A opinião dos outros nos prende. As coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas, de repente dos 0 aos 6 anos, que são as coisas que constroem o nosso caráter, constroem a nossa vida, e que foi usado na sua história como uma construção, hoje, como adulto. Porque os meus pais se brigavam tanto e me batiam, eu sou um coitado. Eu passei uma situação de abuso, nunca vou casar. As pessoas riam de mim quando eu era adolescente. Eu era mais lento e as pessoas zombavam de mim. Nunca vou conseguir. Meu pai sempre foi pobre, eu vou ser pobre a vida inteira. Minha mãe e meu pai nunca se deram bem. Nunca viu meu pai abraçar minha mãe, nem minha mãe abraçar meu pai. Nunca vou ter um casamento digno. Meu irmão, eu não sei a sua história, porque cada um de nós temos uma história, mas o Espírito Santo está aqui, Ele está ministrando o seu coração. O que foi construído na sua mentalidade, que está direcionando os teus dias? A palavra de Deus diz que através de um posicionamento, todas as correntes foram abertas. Quais as correntes têm te prendido? Do medo? Da insegurança? Da depressão? Da tristeza? Da síndrome do pânico? Da ansiedade? Quais as correntes têm te prendido e te deixado parado? Você não consegue avançar. Era igual eu quando tinha dor na perna antes de Jesus. Eu não conseguia andar, não conseguia avançar. Era um decreto maligno. Mas o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, as correntes foram quebradas e eu fui livre naquele dia mesmo. Isso é verdade e sério. Foi no mesmo dia. Até hoje, 16 anos, nunca mais eu tive aquela dor. Glória a Deus. Através de um posicionamento de adoração, existe um terremoto, é ocasionado um terremoto, e esse terremoto está abrindo portas. Esse terremoto está te alinhando os teus alicerces, e esse terremoto está tirando essas correntes que paralisam para viver um novo tempo, não somente para você, mas para gerações e gerações. Um dia eles vão olhar para você, Bruna, e eles vão dizer: atrás da Bruna, de repente, não tem testemunhos de pessoas que amaram tanto Jesus igual da minha, mas a partir dela, é a partir do meu e do teu posicionamento. Por isso que o diabo está tentando te parar. Porque se você posicionar, se você se posicionar naquilo não que a sociedade diz e nem as pessoas, mas em cima daquilo que Jesus te chamou nessa terra para ser, meu irmão, meu irmão do céu, eu profetizo um posicionamento grandioso e celestial. É celestial, porque não vai vir de você, vai vir dele, para você viver um novo tempo em Jesus. Eu tenho pouco tempo, nem queria ter mais tempo mesmo.
Meu Deus, meu Deus. E a palavra de Deus continua lá no 27, meus lindos. Abre lá. Quem está anotando, anota aí, olha aí. Posicionamento raso não gerará nada na superfície das nossas vidas. Nada. É profundo. Precisa ser profundo. 3, vamos lá? Posso ir? 27. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: não faça isso, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e falou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E então contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Depois levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam por crerem em Deus agora. Aplauda Jesus. O meu e o seu posicionamento hoje ecoará para as nossas famílias e muitos 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 serão salvos para a glória de Deus. Através da atitude de do posicionamento de através do posicionamento, toda a decisão vai gerar uma reação. Meu Deus, meu Deus. Às vezes a gente pensa, né? Poxa, que unção, que bênção. Como Deus usa o fulano, o beltrano. Ninguém sabe do aprofundamento de secreto que existe naquela vida. Ninguém sabe as renúncias que são feitas quando está todo mundo nas festas e a gente escolhe orar, a gente escolhe se abrigar, a gente escolhe estar em outros lugares, porque aquele que se posiciona como um verdadeiro adorador, dificilmente ele estará onde a multidão está. Ele se posiciona, e através deste posicionamento, Deus não salva só ele, mas ecoa para os seus familiares e para uma geração. Ei, pensa aí no seu pai, pensa aí na sua mãe, pensa aí nos seus irmãos, nos seus amigos, das pessoas que você conhece. Sabe o que está faltando? Eles verem Jesus nas nossas atitudes. Sabe o que está faltando? Um posicionamento ainda maior nosso, para que as pessoas olhem assim: meu Deus, é diferente, tem alguma coisa estranha, não pode. Quando eu passo por um momento difícil financeiro, eu já começo a murmurar, falar mal, e meu Deus, o que eu vou... E ela não, ela agradece Jesus pelo momento que está ensinando ela a ser uma melhor administradora, e ela se posiciona e ela começa a administrar diferente. As pessoas começam a falar dela e ela não faz o que as pessoas estão fazendo. Ela não usa sua boca para amaldiçoar, mas ela tem atitudes de honra. Ela é diferente. É isso. É esse posicionamento. Se posicionar em tudo aquilo que Jesus está nos pedindo para a gente fazer. O nosso posicionamento não é para a construção de castelos para nós mesmos, mas para a construção de histórias para uma geração. Eu profetizo
Querido, ouve uma coisa antes de nós profetizarmos, ouve um negócio aqui. Esse é um ambiente espiritual. Eu e o pastor André, a gente não vem aqui por acaso. Essa galera não vem aqui ensaiar por acaso. Essa equipe, a Live Floripa. Você não sai da sua casa por acaso. Até porque nós não servimos um Deus de acaso. Nós servimos um Deus de propósitos, amém? Então, se eu e você estamos aqui, esse é um ambiente espiritual, a gente não vem por acaso. E Deus está ministrando essa palavra ao nosso coração, nessa sociedade de caos, que se posiciona para roubar, matar e destruir. Deus está te dando a oportunidade de se posicionar não é amanhã, é hoje. Então se eu me posicionar hoje, amanhã tudo muda? Não. É uma construção. Só que não deixa para amanhã. Decide hoje. Decide hoje se posicionar nele como um adorador do Deus que você conhece. Mas eu não conheço. Começa a conhecê-lo. Começa a ler mais a palavra dele. Começa a andar com pessoas que vão edificar a sua vida. Começa a mudar as tuas amizades, as tuas palavras, o que você tem falado diante das situações. Começa a se posicionar como uma pessoa que ama Jesus de verdade. E aí eu tenho certeza que não somente na sua vida, mas através da sua vida, acontecerá algo muito grandioso da parte de Deus. Porque se nós estamos vivos, é para um propósito. E esse propósito não é de tristeza, é um propósito de paz. Para nos dar a vida que a gente quer, que a gente se posiciona. E para a gente encerrar, obrigada, Espírito Santo. E para a gente encerrar, eu quero só falar uma coisa para você. E se Paulo não tivesse feito tudo desse jeito? Preso? Como assim? Já vou quebrar tudo aqui. Tô falando de Jesus. Que isso? Sou o cara. Adorar? Tu tá louco? A gente tem que ver um meio de sair daqui. Como é que a gente vai sair daqui, Silas? Tá louco? Mas vamos... Não! Como que a gente está nesse lugar? Não aconteceria terremoto? Não aconteceria mudança de vida? O carcereiro não seria livre, nem a sua família, porque a palavra continua dizendo que milhares e milhares e milhares e milhares, e nós não temos noção do que foi estabelecido através do posicionamento de Paulo. Hoje nós temos a oportunidade, quero que você fique de pé.